O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouves e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento, a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra Meus caros irmãos e irmãs, nós aqui nos encontramos nesta liturgia da Palavra de Deus, nesta missa do 15º domingo do tempo comum. Hoje, esta liturgia da Palavra de Deus, ela nos fala para que nós tenhamos sempre confiança na força da palavra de Deus, que a gente nunca desconfie da força e da eficácia da palavra de Deus. Então a gente, toda a liturgia da palavra de Deus hoje,
gravita nessa perspectiva, né? Tanto que nós no Evangelho temos esta parábola tão famosa, tão conhecida por todos nós, que é comumente conhecida como a parábola do semeador. Então, todas as outras leituras, elas estão em sintonia com aquilo que fala o Evangelho. Essas sementes, né? A parábola do semeador, né? As sementes da palavra de Deus, que toda a liturgia coloca nessa perspectiva. Na primeira leitura, justamente isso, ou seja, o povo andava um pouco desconfiado da palavra de Deus, das promessas de Deus, e aí surge o profeta para dizer que no tempo certo, no tempo oportuno, a promessa, a palavra de Deus, os desígnios de Deus iriam ser cumpridos e realizados. E a gente pode pensar nessa primeira leitura que ainda hoje, nos nossos dias atuais, quantas pessoas também desconfiam, desacreditam da força e da eficácia da palavra do Senhor, coisa que a gente não pode fazer. Nós podemos imaginar hoje um catequista, né, que semeia a palavra de Deus. Um catequista, por exemplo, é um semeador, é a parábola do semeador. Ele está ali semeando a palavra, né? Aqui o Mardônio aqui, que é catequista, ele com seus catequizandos lá, ele está o quê? Semeando para os crismandos a semente da palavra de Deus. E ele, como um bom catequista, ele diz certamente para os catequizandos de crisma, dizendo: olha, falando da importância da palavra de Deus, e falando que os catequizandos devem, se querem ser felizes, se eles querem ser felizes, eles devem percorrer um caminho da justiça. Então é isso que o catequista fala, ele e tantos outros aqui da nossa paróquia. Quantas vezes o Mardônio certamente vai dizer: olha, o caminho da felicidade é o caminho do perdão, do amor, da honestidade, né? Da não violência, se você agir assim, você vai ser feliz. Só que esses mesmos garotos e garotas que escutam o catequista falando isso, o Mardônio dizendo isso, eles estão inseridos no mundo, e chega um dado momento, em situações da vida, que eles começam a um pouco duvidar daquilo que o semeador, no caso o catequista, o Mardônio, está falando. Peraí, quer dizer, para que eu seja feliz, eu preciso ser uma pessoa que ama o próximo, que perdoa, que não é violento, que não é corrupto, que não é desleal. Esse é o caminho da felicidade? Porque quando ele está inserido no mundo da sociedade, o que é que ele percebe? Que os que mais se dão bem na vida, às vezes, na grande maioria, são justamente aqueles que não vivem quase nada ou nada daquilo que o catequista está lá dizendo. Perdoa, ama, não seja corrupto, não seja desleal, mas ele consegue perceber que a grande maioria das pessoas que vencem, que são os notórios, são aqueles que são os espertalhões. Não é verdade? Não é? Então, na cabeça do jovem,
na cabeça do adolescente, na cabeça às vezes de muita gente, a gente começa a desconfiar, né? Porque ele começa a perceber que os que são mais bem-sucedidos, os que são bem mais aparentemente felizes, são aqueles que são espertalhões, são os corruptos, são os desleais, né? São aqueles que são violentos. Então ele começa a duvidar. Espera aí, será que eu posso ainda continuar confiando nas promessas de Deus? Será que eu posso continuar confiando naquilo que a palavra de Deus está dizendo? E é justamente essa primeira leitura fala para o povo, o profeta Isaías, que o povo estava desacreditado. Como muitas vezes as pessoas ficam desacreditadas com a palavra de Deus, com a força da palavra de Deus. É por isso que a primeira leitura vai dizer que a palavra tem a sua eficácia. É como a chuva, né, que cai na terra. E a gente sabe que quando a chuva cai na nossa terra, no solo, no chão ressequido, um milagre acontece. Acontece ali a vida, num ambiente de morte, quando a água bate naquela terra árida, o milagre acontece. Tudo fica vicejante, tudo brota a vida. Então é dessa maneira que eu penso que a primeira leitura nos faz não desprezar, não desconfiar jamais da energia, da força, da graça da palavra de Deus, que ela vai aos poucos caindo como a chuva, batendo no solo da terra do nosso coração, e aos poucos ali vai brotando vida, vai brotando frutos que Deus espera que nós produzamos. Que a gente não desconfie jamais da palavra de Deus. Sempre quando a gente estiver desconfiando, que a gente lembre disso. Lembra da chuva e lembra do solo nordestino, cearense, do interior, sobretudo quando a gente sofre às vezes com a seca, e a gente tem que lembrar que parece que não tem mais ali o que fazer, mas basta as primeiras gotas de água que tocam no solo e começa tudo a brotar. Que a gente jamais desconfie da palavra de Deus. Ela tem a sua graça própria, a sua força própria, que é capaz de transformar todas as coisas. Também a segunda leitura do apóstolo Paulo. São Paulo, ele coloca para que nós tenhamos esperança. A gente está falando da palavra de Deus, e a palavra de Deus é uma boa notícia, é uma palavra boa, uma boa palavra. E São Paulo, esse texto, apesar de ter sido escrito há muito tempo, é atual, porque a gente está vivendo em tempos difíceis, onde as pessoas, muito mais antes, a gente agora está bem mais, digamos assim, em alguns aspectos, bem mais revigorados, um pouco mais otimistas, quando a gente vem retomando aos poucos a nossa rotina de antes. E a gente vê que quando foi aquele momento que chegou essa peste, da Covid-19, do coronavírus, quando recentemente a gente viu lá aquela chuva, digamos assim, de gafanhotos que haviam ameaça de entrar no Brasil, que estava devastando as plantações. De repente foi o furacão bomba lá na região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
como um dia desse também teve uma poeira, não é, uma poeira que saiu lá do continente africano, ia chegar até aqui em Fortaleza, aqui no Ceará. De repente descobriram uma outra pandemia vinda do porco, que poderia ser mais danosa do que a Covid-19. Ou seja, são tantas notícias que às vezes as pessoas começam a ficar amedrontadas ao ponto de dizer: é o fim do mundo, né? Pronto, chegou, está aí, não é? É o fim da nossa história, é o fim do mundo. Mas São Paulo, gente, né, ele coloca na perspectiva de que a gente não pode ser tão assim trágico, fatalistas, porque ele mesmo vai dizer: olha, entenda os sofrimentos da vida, porque tudo isso é sofrimento, né? Essa pandemia, tantas outras dificuldades, a violência, né, que a gente tem aqui, a violência que ceifa muitas vidas humanas aqui sobretudo aqui no estado do Ceará, né, que precisa ser muito moralizado, infelizmente, né? A gente percebe que há uma falta de comando, uma falta de moral aqui no estado do Ceará, infelizmente, né? A violência campeia em todo o nosso estado do Ceará. E a gente consegue perceber que são sofrimentos, são como que clamores, são como que gritos. E ele fala: olha, ainda hoje, mas imagina naquela época, imaginem o grito de um parto normal, né? Hoje em dia se tem muito aparato médico ali, as enfermeiras, dá uma injeção de força, uma série de coisas. Mas imaginemos na época de São Paulo, imagine quantos gritos as pessoas não escutavam de uma mulher que estava prestes a dar à luz. Talvez alguém de longe que ouvisse os gritos diria o quê? São gritos de morte, né? Porque você vê uma pessoa longe gritando, você pode imaginar que a pessoa está morrendo. É um sofrimento, é um grito de morte. Só que quando você se aproxima, quando você chega perto, aquele grito, aqueles gritos, né, aquela angústia, não são gritos que geram a morte. Nós sabemos, são gritos que geram o quê? A vida. E é exatamente isso que São Paulo está dizendo. Quando a gente está diante de dificuldades, diante dos sofrimentos da humanidade, são gritos de uma mulher que está gritando, mas não são gritos que vai gerar uma morte, mas que vai gerar vida, que vai gerar vida. A gente sabe sim que um dia Deus virá. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Haverá sim um novo mundo, um dia, não é? Ou ele vem ou a gente vai. Haverá esse novo mundo. Mas a gente precisa não ficarmos, nos enchermos de esperança. Eu espero que eu esteja me fazendo ser entendido, porque a gente não pode achar que os sofrimentos da vida vão gerar simplesmente a morte, não. Quando acontecerem catástrofes da natureza, tantos outros sinais, isso deve nos encher de esperança, porque todos esses gritos são gritos que vão nos gerar a vivermos depois num mundo melhor, numa realidade melhor do que esta que nós estamos vivendo. A gente tem que lembrar disso. O coronavírus, né, tantas outras pestes, deve nos lembrar, são gritos de uma mulher grávida, mas que já não é o fim, não é a morte, mas é uma perspectiva para uma nova vida, uma nova realidade, uma nova existência, digamos assim. Porque São Paulo está nos enchendo de esperança,
para a gente imaginar assim, existem muitos sofrimentos. Existem muitos sofrimentos no mundo e nós cristãos, que somos muitas vezes vítimas, também somos aqueles que gritamos também, vítimas, né, de tantas coisas, de violência. Mas nós cristãos devemos ser sensíveis. Quando a gente pode imaginar esse grito dessa mulher grávida, são tantas pessoas que sofrem no mundo. E hoje também eu penso que São Paulo quer que a gente também se sensibilize com o sofrimento alheio, né? Se sensibilizar, que a gente não seja insensível aos gritos de dores dos mais pobres, dos mais marginalizados, dos mais esquecidos da nossa sociedade. A gente não pode ficar indiferente. Quantas pessoas no mundo sofrem, né? Sofrem porque perderam o emprego, sofrem porque perderam um filho pela violência, no acidente de trânsito, sofrem por alguma outra enfermidade, que temos tantas outras enfermidades no mundo, câncer, não é? Insuficiência cardíaca, tantas outras, diabetes, tantas coisas, tantos sofrimentos das pessoas, e que a gente tenha hoje a perspectiva de sermos sensíveis cada vez mais os gritos e as angústias, sobretudo daqueles que mais sofrem, daqueles que vivem violência doméstica, né? As crianças que são vítimas de violência, às vezes dos seus próprios familiares. Tantos gritos que nós cristãos devemos nos sensibilizar para amenizar esse sofrimento, essa angústia, para fazer silenciar esse grito de dor, de angústia. Mas também a gente pode não só imaginar esse mundo novo, não só depois que a gente morrer. A gente precisa criar esse mundo novo já aqui na terra. Esse mundo novo, ele não só vai vir depois da nossa morte, ele já precisa ser construído aqui. Esse parto acontece aqui. A gente tem que acreditar que a mãe que dá à luz o seu filho, ela não dá à luz o seu filho para um outro mundo. Ela sofre aqui, mas a luz do filho que ela dá é também aqui nesse mundo. Não é numa outra perspectiva, numa outra realidade. Não, numa coisa concreta. E a gente pode pensar assim, às vezes Deus permitiu, de alguma forma, Deus não quis, mas Deus permitiu que nós estivéssemos agora em meio a essa pandemia, que infelizmente já ceifou muitas vidas humanas, vidas preciosas no mundo inteiro. Mas são gritos, imaginemos aí gritos que para gerar uma coisa melhor, o nascimento de uma coisa melhor, Deus nos permite para que a gente tire desse mal um bem. Mas infelizmente, o que às vezes a gente vê é que às vezes a gente, em vez de gerar através desse grito de angústia e de dor, vida, às vezes a gente não se aproveita e só gera morte. A gente deveria construir um mundo novo. A humanidade poderia dizer assim: poxa, não, a gente está agora em meio a essa pandemia, vamos nos unir, vamos ficar como irmãos, vamos lutar todos juntos contra esse coronavírus. E é o que a gente vê, são pessoas se aproveitando desse momento. Em vez delas se aproveitarem de um momento ruim, para que o ser humano possa melhorar, para que o mundo possa melhorar, de fazer nascer um mundo novo, infelizmente, às vezes, em muitas pessoas isso não acontece, né? A gente vê aí que, a gente sabe que digamos assim, a classe política, né, que já foi muito escrachada, né, digamos assim, que é totalmente, a gente perdeu a confiança, né? Quem de nós aqui, brasileiro, diz assim: poxa, eu confio totalmente nos nossos políticos? A gente sabe que não confia, né? Eles são muito desacreditados.
E a gente vê o que a gente vê? Muitos políticos se aproveitando, subindo até em cadáveres para fazer palanque, né? Porque esse ano é um ano de eleição, para se pintarem de bonzinhos, que são pessoas que se sensibilizam pelo sofrimento alheio, né? É o que a gente vê. Em vez deles realmente ali, não, gente, vamos agir. Vamos criar um mundo novo, não vamos se aproveitar desse momento, não vamos se aproveitar deste momento de dor, né? E a gente vê quantos irmãos anteriormente já morreram por falta de leitos, quantos irmãos já foram vítimas da violência, e que nenhum político veio à televisão com aquele rostinho de alguém que está muito sofrido, com sofrimento alheio, daqueles e daquelas que morreram por causa do Covid-19. Eu queria que depois que nós vencêssemos a Covid-19, os políticos continuassem fazendo essa mesma cara de coitadinhos, sensíveis aos sofrimentos alheios de tantas outras pandemias que existem no mundo, inclusive uma das piores delas, que é a corrupção, o vírus da corrupção. Em vez da gente, é um grito que deveria gerar vida, mas a gente vê aí a corrupção, não é? Aí a questão que acontece dos respiradores superfaturados, não é? Quantos bilhões estão sendo desviados por causa dessa pandemia, não é? Os municípios decretando estado de calamidade pública, para que eles não possam ser assim tão rigorosos na prestação de contas dos insumos a serem comprados. Quanto dinheiro, quantos bilhões estão sendo desviados, dinheiro dos brasileiros, que esse mesmo dinheiro poderia estar salvando muitas outras vidas e salvando pessoas de outras enfermidades. E a gente vê que infelizmente às vezes muitos seres humanos menosprezam esse momento, esse grito que deveria gerar um mundo novo, e não gera. Quando a gente vê vergonhosamente pessoas que têm o seu salário, funcionários públicos, pessoas que já são aposentadas, entrando no auxílio, não é? Botando o seu nome para receber o auxílio do governo, né? Para ver se consegue fazer uma maracutaia, um cambalacho ali, né? Como eu falei no início, né? Parece que os espertalhões, né? Parece que ser espertalhão é que é o bom, e não é. Então a gente tem que se encher de esperança, porque esse mundo novo era para acontecer o que? Não, gente, está acontecendo essa pandemia, vamos utilizar o dinheiro público com o que realmente precisa ser utilizado. A classe política já está tão escrachada, então vamos fazer o seguinte: vamos mostrar para a população que essa população pode continuar acreditando na classe política e não desviar, e a gente poder terminar uma pandemia orgulhosos dos brasileiros, orgulhosos da classe política, orgulhosos de nós, nação, e do mundo inteiro, que nós já passamos o pior lá atrás. Nós tivemos agora uma oportunidade de viver uma vida nova, um mundo novo, e às vezes a gente desperdiça. Os empresários também, né, que já foram envolvidos em tantas maracutaias com o governo, tantos empresários. Não, agora o empresário, eu vou vender aqui esse material, eu vou vender até mais barato, né, porque é para salvar vidas. Se ele vale 5 mil, eu não vou vender por 10 mil, eu vou vender por 4.500, porque isso vai salvar vidas. E a gente tem a oportunidade de mudar desse grito de dor, de nascer uma vida nova neste mundo, e às vezes o ser humano desperdiça. Ele, né, em vez de mostrar o seu melhor, o ser humano acaba mostrando o seu pior. Então, que a gente se encha de esperança, não é? Que a gente não fique tão amedrontados e amedrontadas, mas nos enchamos de esperança na construção de um mundo melhor, a começar por nós, né? A começar por mim.
A gente tem que, cada um de nós, fazer a nossa parte. O que os outros estão fazendo eu não sei, não me interessa. O que mais interessa é o que eu estou fazendo, o que é que eu estou contribuindo, o que é que eu vou colaborar na construção de um mundo melhor. Também nesta liturgia de hoje, sobretudo do Evangelho, a parábola do semeador. Eu quero aqui de cara logo dizer diretamente que nós, como igreja, às vezes a gente pode achar que o nosso trabalho é um pouco inútil, em vão. Às vezes eu mesmo já disse isso várias vezes aqui na paróquia. Eu mesmo, existencialmente falando, eu como sacerdote, como padre, que a gente leva, né, a palavra de Deus, às vezes a gente se angustia. As pessoas estão com o coração fechado, as pessoas não querem saber de ouvir a palavra de Deus. Cada vez mais o ateísmo, o ceticismo, né? As pessoas, os gnósticos, cada vez mais as pessoas se distanciando de Deus, E às vezes as pessoas que estão dentro da igreja, às vezes nós mesmos que somos da igreja, às vezes também nós nos decepcionamos uns com os outros. São tantas coisas que às vezes a gente fica assim, poxa, semear a palavra de Deus, não será isso tudo em vão? Será isso tudo inútil? Né? Será que vale a pena? E às vezes a gente acha que tudo depende da gente. Não, gente. A gente tem que semear, mas quem faz crescer é Deus. A gente sempre tem que lembrar disso. A gente semeia, mas quem faz crescer é Deus. Na nossa obra de evangelização, nas nossas atividades de semear a palavra de Deus, às vezes a gente acha que depende muito mais do semeador, muito mais depende da semente. Não. O Evangelho mostra hoje para nós que para que possa produzir muitos bons frutos, 100, 60, 30 por um, mais depende da qualidade do terreno, da qualidade da terra que recebe essa semente. A responsabilidade maior não está sobre o semeador, não está sobre as sementes. E a gente sabe que a semente, ela é eficaz. A semente é a própria palavra de Deus. A gente não pode duvidar da força da palavra de Deus. Os frutos não acontecem, porque eu como padre, o Mardônio como catequista, a Valnice como catequista, coordenadora da matriz, às vezes o trabalho realizado parece que é em vão, é inútil, né? Nada muda, nada acontece, as coisas não se transformam. E às vezes a gente fica se culpando. Será que a culpa é minha? Será que eu não estou sendo um bom semeador? Né? Quantas vezes a gente não se questiona, será que eu estou sendo um bom catequista? Será que eu estou sendo uma boa coordenadora da matriz? Será que, né, eu estou sendo um bom coordenador, o João Vitor, sendo um bom coordenador dos coroinhas, dos mestres de cerimônia? As coisas não, às vezes não fluem, as coisas não mudam, as coisas não saem do canto. Eu também como padre, poxa, será que eu estou administrando bem essa paróquia? Será que eu estou sendo um bom motivador, um bom vibrador da comunidade, um bom organizador? Mas eu sempre tenho que lembrar que o mais importante não é o semeador, e nem menos também as sementes. Para que possa dar frutos depende da terra, que tem que ser uma terra boa. Se não tiver uma terra boa, se não tiver uma qualidade boa da terra, os frutos não acontecerão. A gente tem que lembrar disso. Então a gente não achar que é inútil, que é em vão, mas que a gente pode lembrar de Jesus, gente. Jesus, ele foi o semeador e foi a semente. Nós sabemos disso. Quando a gente olha a parábola do semeador, quem é esse semeador? Jesus. Quem é a semente? Jesus. Ele nele mesmo, ele é as duas coisas. Ele é o semeador e ele é a semente. Ele é o semeador porque ele semeou o amor, a justiça, a paz para todas as pessoas quando ele veio esse mundo. Mas ele também é o grão, né? Ele também é a semente. Lembra do grão de trigo que precisava
ser plantado na terra e precisava morrer para produzir frutos. Jesus, ele é o semeador e é a semente. E a gente sabe que quando Jesus morreu, Jesus, gente, ele é muito conhecido no mundo. É, de fato, o homem mais conhecido, sem sombra de dúvidas, da história de 20 séculos, 21 séculos. É, sem sombra de dúvidas, a personalidade mais extraordinária que já esteve no nosso mundo. Mas lembremos que na época dele, ele, quando se fala de multidões, mas não era uma multidão que a gente possa imaginar que era toda a cidade. A gente sabe que ele foi rejeitado pelos familiares dele. Ele não era tão popular. Ele foi rejeitado pelos fariseus, os doutores da lei, os escribas, os saduceus. Jesus morreu renegado até pelos seus amigos. Onde é que estavam os seus amigos? Jesus ficou ali, a única que não rejeitou foi a mãe dele, né, Maria Madalena, e um dos discípulos, João. Certamente na época de Jesus, mais famoso do que ele foi João Batista. O João Batista era muito mais famoso na época do que o próprio Jesus. A história bíblica mostra isso. Popularmente, João Batista era mais famoso, chegou a ser mais famoso do que Jesus. Mas se hoje nós estamos aqui, agora, é por causa de quem? Por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, que no início era uma sementezinha, que aparentemente parece assim, é uma sementezinha à toa, que foi plantada na terra, e será que vai brotar? Será que vai germinar? Será que vai crescer? E se passaram 21 séculos, nós estamos aqui hoje, falando deste grão de trigo, deste semeador, desta semente que é Jesus Cristo, que começou lá, renegada, esquecida, quase inexistente, mas que de repente foi brotando, crescendo, crescendo, evoluindo, disseminando. E hoje Jesus certamente é mais conhecido do que João Batista, é mais importante do que João Batista, do que qualquer um dos outros profetas, porque é o próprio Filho de Deus que morreu na cruz para nos salvar. Então, que a gente lembre disso. Tudo que a gente semear na evangelização, na missão, semear a palavra de Deus, vai começar sempre de uma forma tímida, de uma forma que parece que não vai brotar, parece que não vai dar certo, mas acaba dando, porque não depende do semeador, não depende da semente propriamente dita, mas do coração que recebe. Por isso que hoje a gente tem que pedir a graça de Deus, para que a gente tenha uma terra boa, um terreno bom, né? Quando você vai comprar um terreno, a gente tem que ver se o terreno é bom para plantar. E é isso que a gente tem que pedir a Deus, que o nosso coração seja um terreno bom, não seja um coração, uma terra, como vai falar a parábola, um terreno que tem um coração duro. São aqueles que escutam a palavra e não entendem, não compreendem, né? Aqueles que têm um coração, uma terra, um terreno que é o nosso próprio coração, que é assim, inconstante, né? Quantas pessoas são muito inconstantes, são fogo de palha, de momento. Quando o sofrimento aparece, ela se empolga ali com a palavra de Deus, mas basta aparecer o primeiro sofrimento, a primeira angústia, abandona tudo. A parábola vai dizer também do coração inquieto. Às vezes a gente tem um coração inquieto, isso é um terreno ruim. Um coração inquieto que se preocupa demais com a vida, se preocupa demais com as coisas materiais, com o que eu vou comer, com o que eu vou beber, com as riquezas, e isso atrapalha a palavra entrar no nosso coração. E tem a terra boa, que vai produzir bons frutos, 100, 60, 30 por um. É pedir a Deus, né? Às vezes a gente espera muito de alguém. A gente espera muito de um semeador. Nós precisamos de bons semeadores, é verdade. A gente sabe da força da semente,
Mas hoje a gente precisa lançar o olhar não para o semeador, não para a semente, mas olhar para a terra. Focar hoje na terra, a terra do meu coração, e que essa terra seja melhorada, que essa terra ela seja um terreno bom, uma terra boa, para acolher as sementes semeadas pelo semeador. Talvez, às vezes a gente tem uma tendência muito grande de talvez rotular as outras pessoas. O meu marido é o coração duro. O meu filho é o coração espinhoso, de espinhos. A minha filha, às vezes o meu vizinho. Às vezes a gente, talvez com a parábola, a gente até diz: você tem um coração muito duro, né? Por isso que a palavra de Deus não penetra no seu coração. Não, gente, não vamos olhar para os outros, vamos olhar para nós mesmos. Porque muito ou pouco, mais ou menos, esses 4 solos, esses 4 terrenos, estão ou não estão dentro da gente? Estão. Dentro do nosso terreno, tem uma parte que é pedregosa, tem uma parte que tem espinhos, e também tem terra boa. A gente também, dentro de nós também, não é só terra ruim não. O nosso coração não é só terra arrasada não. A gente também tem um coração bom, tem uma terra boa. Então, tudo isso está dentro de nós, a gente não pode rotular, mas a gente precisa melhorar cada vez mais essa terra, para que a gente possa acolher cada vez mais as sementes da palavra de Deus, e que nós possamos produzir bons frutos, né? Que neste dia de hoje, Deus nos dê a graça de sermos um coração bom, um coração que é uma terra boa, para que as sementes da palavra de Deus, que tem uma força nela mesma, que a gente possa produzir saborosos frutos para o mundo que aí está e que precisa do testemunho dos bons cristãos nos dias de hoje, na construção de uma civilização pautada pelos sentimentos do amor. Assim seja. Amém.